Olá, IPCA! Hoje é quarta-feira, dia 17 de outubro de 2012. Nós estamos juntos há 248 dias lendo a Bíblia e hoje vamos ler a segunda carta de João. Todo o seu texto, tendo em vista que esta é uma das menores cartas de toda a Bíblia. E como você tem acompanhado no estudo de 1 João, você vai ver que a temática aqui é bastante semelhante. Nós encontramos o mesmo problema que era uma ameaça à igreja na primeira carta aqui. Veja que no verso 7 nós lemos: muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Embora não haja maiores identificações de João aqui, é exatamente por esse tipo de semelhança com a primeira carta de João e a semelhança desta com o Evangelho de João, ao lado do depoimento e do testemunho da tradição da igreja, que nós entendemos que esta é a carta escrita pelo apóstolo João, num contexto de heresia protognóstica, como temos conversado, e então as ameaças são as mesmas. E as recomendações do apóstolo também são as mesmas. Veja que no verso 5 ele fala que nos amemos uns aos outros e que, no verso 6, que andemos segundo os seus mandamentos. Você nota então que as preocupações e recomendações do apóstolo são exatamente as mesmas que aquelas que nós verificamos na primeira carta. As únicas questões a mais a serem comentadas aqui são as seguintes. A primeira: nesta carta, diferentemente da primeira, o autor se identifica como o presbítero. Então você vê no verso de abertura que é essa a expressão com a qual o autor se qualifica. Houve gente que achou, até mesmo por conta de uma confusão de interpretação dos escritos dos pais apostólicos, daqueles que conviveram com os apóstolos, que esse presbítero era uma outra pessoa que também se chamava João, mas nada há que nos confirme isso e muito há que indique ao contrário. E talvez a maior evidência que nós temos disso é que os apóstolos de fato se chamavam de presbíteros. E se você for ler ali em 1 Pedro capítulo 5, verso 1, você vai ver que Pedro roga aos presbíteros da igreja, ele que se considera um presbítero como eles. É claro, Pedro tinha uma autoridade maior como apóstolo, mas ele também estava ali na posição de ancião, na posição de líder da igreja, como todos os demais. Então é muito natural entender essa questão do presbítero aqui como algo que poderia perfeitamente descrever o apóstolo João. A outra questão que se discute nesta carta é quem recebeu essa carta. O destinatário dela no verso 1 é a senhora eleita. Alguns acham que senhora era um nome próprio e que eleita era um adjetivo classificando essa mulher que se chamava senhora. Eu conheço, de fato, uma senhora que se chama senhorinha, é o nome dela. Mas isso é altamente incomum, tanto nos dias de hoje como naquela época. Outros arriscam que fosse uma senhora cujo nome fosse eleita. Eu já não conheço ninguém que se chame eleita, mas também não parece ser o caso. Outros arriscam que senhora eleita eram os dois nomes, o prenome e o nome. Muito difícil. Alguns acham que senhora eleita era de fato uma mulher e que os seus filhos, referidos aqui no verso 1, seriam seus filhos de sangue, seus filhos biológicos. Essa hipótese é possível e é inclusive a hipótese mais provável na opinião dos comentaristas da Bíblia de Genebra. E eu vou dizer a você que, com todo respeito e com toda a admiração que eu tenho por essa Bíblia maravilhosa, eu discordo. E discordo por causa do seguinte. Primeira coisa, veja no finalzinho desta carta: os filhos da tua irmã eleita te saúdam. Só se ela se chamasse eleita e tivesse uma irmã eleita, então você vê que a primeira hipótese é completamente descartada, mas essa mulher é eleita e ela tem uma outra irmã que é chamada eleita. Bom, poderia ser assim, mas então essa irmã teria que ter filhos, ok. Mas, quando nós olhamos esse encerramento da epístola como os filhos da tua irmã eleita te saúdam, nós nos lembramos de como Pedro terminou a sua primeira carta, lá no capítulo 5, verso 13. Ele diz que está na Babilônia, quando na verdade está em Roma, que é para despistar os perseguidores. E veja como ele termina 1 Pedro 5,13. Aquela que se encontra em Babilônia, também eleita, vos saúda.
Ou seja, era a igreja de Roma, que aqui é chamada de eleita, que está saudando os destinatários da primeira carta de Pedro. Era muito natural, portanto, que uma senhora eleita fosse, na verdade, a igreja. E isso nos ajuda muito se olharmos como é que João, embora estivesse falando, se estivesse falando com uma mulher, por que ele usaria tanto plural? Veja que no verso 5 ele fala: e agora, Senhora, peço-te, não é? Que nos amemos uns aos outros. Parece que ele já está falando no plural. E no verso 6 ele diz assim: este mandamento como ouvistes, como vós ouvistes. Se ele estivesse escrevendo a uma senhora, dificilmente ele usaria o plural. Seria estranho na língua portuguesa eu escrever assim: irmã, como vocês ouviram? Seria mais ou menos essa a equivalência. Não faz sentido. Ainda muitos outros verbos no plural aqui nesta carta. Veja, no verso 6, parte final: que andeis neste amor. Verso 8: acautelai-vos, para não perderdes aquilo que temos realizado. Ou seja, é muito mais provável que João estivesse se dirigindo a uma igreja como um todo, que ele classifica e personifica aqui, possivelmente por questões de perseguição, possivelmente até por conta de um costume daquela época, que nós vemos paralelo disso na carta de Pedro, ele chamasse a igreja de a Senhora Eleita. Um argumento final a respeito disso vem do próprio verso 1. Essa Senhora Eleita é amada por João, mas não somente por João, mas também por todos os que conhecem a verdade. Pode ser que essa irmã fosse, sendo uma irmã, apenas uma única mulher, fosse amada por todos os que conhecem a verdade num contexto geográfico mais contido. Mas faz mais sentido entender que todos aqueles que professam a verdade, que Jesus veio em carne, a verdade essa que está sendo negada pelos protognósticos, amariam a igreja verdadeira de Cristo, porque essa é uma das evidências do teste do amor que João já propôs na sua primeira epístola. Você vê como tudo se encaixa muito melhor assim. Qual foi o contexto em que o presbítero João escreveu à Senhora Eleita, uma igreja local, esta carta? Diz o verso 4, que ele encontrou alguns dos membros desta igreja, e aqui então eu já estou interpretando teus filhos como membros da igreja, e recebeu notícias a respeito da igreja e da vida da igreja, e soube que alguns dos falsos mestres estavam pregando de maneira itinerante. E era muito comum naquela época que os mestres viajassem ensinando. E normalmente esses mestres ficavam hospedados nas casas das pessoas. Você vai ver que essa é uma questão muito importante na terceira carta de João, que vamos estudar amanhã. Mas na carta que estudamos hoje, nós vemos que João está muito preocupado no fato de que a igreja pode estar acolhendo falsos mestres e dando as boas-vindas a essas pessoas. Então ele faz uma declaração muito enfática aqui no verso 10. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não o recebais em casa, nem lhes deis as boas-vindas. João está proibindo literalmente as pessoas de acolherem, de hospedarem mestres itinerantes que abracem a falsa doutrina. E ainda está dizendo mais no verso 11. Aquele que dá as boas-vindas a essa pessoa se faz cúmplice das suas obras más. O mandamento do amor é claro para com todos os irmãos, mas se alguém é inimigo da verdade, é meu inimigo. E eu não posso lhe dar as boas-vindas e tolerar alguém que está pregando contra a verdade de Cristo. O amor ele não é indefinido, ele tem um momento em que ele cessa, a partir do momento em que o nome de Cristo e a verdade de Cristo está sob ameaça, está sob ataque. Eu não tenho autorização para continuar numa relação fraternal com essa pessoa. Naquela época, o cristianismo era vivido em termos muito práticos de acolhimento mútuo. A Santa Ceia era chamada de festa do amor. Nós vemos isso em Judas 12 e em 2 Pedro 2,13. As pessoas banqueteavam juntas, elas comiam juntas. No entanto, João está dizendo, não receba esta pessoa. Que coisa triste presenciar, como infelizmente eu tenho presenciado, pastores que estão ensinando heresia, e quando a igreja vai discipliná-lo e expulsá-lo do seu meio, muita gente vem com esse argumento fajuto da falta de amor. Pois quem é inimigo da verdade de Cristo é inimigo da igreja como um todo e não pode ser tolerado no meio do povo de Deus. E essa é a verdade que 2 João está nos colocando de maneira muito clara. Os demais assuntos como um todo desta epístola
são já do nosso conhecimento. Você vê que João diz no verso 3 que ele deseja a graça de Deus o Pai e de Jesus Cristo, o Filho do Pai. Por quê? Porque Jesus Cristo é uma pessoa só, ele é o Filho do Pai, do Deus do Antigo Testamento. Você já percebe, portanto, que os motivos de preocupação e de combate à heresia são os mesmos, que a gente já discutiu bastante. Você vê que enganadores não confessam Jesus vindo em carne, são o anticristo e tudo mais. Tudo isso você já ouviu falar ali em 1 João, então nós não vamos aqui estender os nossos comentários. A grande diferença de toda a mensagem desta segunda carta de João, tão pequena, mas ainda assim tão importante, é que esta carta está nos dizendo: aqueles que são inimigos da verdade, do santo e do puro evangelho, são inimigos de Cristo, são nossos inimigos e não devem ser alvo do nosso acolhimento ingênuo e tolerante. Pelo contrário, eles precisam ser expulsos, não podem ser recebidos em nosso meio. Caso contrário, nós estaremos sendo acusados de cumplicidade em suas obras más. Esta é, sem dúvida, uma lição para aqueles que têm alguma dificuldade em entender até que ponto vai o nosso amor e em que momento ele deve parar. Se alguém está trabalhando contra a mensagem do Evangelho, nós não somos convocados a exercer o nosso amor, a dar o nosso acolhimento a esse tipo de pessoa. E é preciso fazer isso com coragem, pois esse é um mandamento apostólico. Espero que tenhamos compreendido isso e que essa verdade nos ajude num tempo em que é preciso de fato se posicionar ao lado de Cristo e contra os seus inimigos. Que seja assim na minha vida, na sua, na vida da nossa igreja, na vida da Igreja Presbiteriana do Brasil que tanto amamos, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar? Pai, ajuda-nos a entender esta mensagem que nos vem da Tua Palavra e a praticá-la. Ajuda-nos a amar os nossos irmãos. Ajuda-nos a viver uma vida de santidade guardando os Teus mandamentos. Ajuda-nos a preservar a sã doutrina do Cristo que é o Teu Filho, o único Salvador, divino, humano. Ajuda-nos a defender estas verdades com amor, com interesse, com disposição e a manifestarmos a necessária firmeza contra os inimigos da Tua Palavra. Ajuda-nos a entender quando é o momento de amar e quando é o momento de ser firme e de rejeitar até mesmo a companhia daqueles que são Teus inimigos. Nós Te pedimos isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Boa leitura para você. E até amanhã, se Deus quiser.